Bom, o tema da mensagem, daqui a pouco a gente vai orar, mas não andeis ansioso, tudo lhe foi dado. Amém? Você acredita que tudo já te foi dado? Você acredita em um Deus que Ele já te abençoou em todas as áreas da sua vida? Basta você tomar posse. Amém? E eu baseei então a mensagem em cima de 2 Pedro 1, do 3 ao 4. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, para a gente poder orar. Amém? Lucas, abre aí para mim 2 Pedro 1, do 3 ao 4. Vai dizer assim, ó: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. O 4 vai dizer: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Amém? Então esse versículo aí, ele fala que o Senhor já te deu tudo que você necessita para viver, né? E então, se Ele já nos deu, por que andamos ansiosos? Então esse é o tema da mensagem, em cima desse texto aí, né? Que Ele nos deu. Amém? Vamos orar rapidamente? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus presente, um Deus do hoje, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelos louvores, Pai. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está, Senhor. E eu sei, Pai, que assim como Tu tens o controle do universo, Você também tem, Pai, o controle das nossas vidas em Suas mãos, Senhor. E eu te peço, Pai, sabedoria neste momento, Pai. E te peço também, Senhor, abra os nossos corações para que possamos Te ouvir, Pai. E para que o nosso coração não venha endurecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, gente? Então, em cima, né, desse título aí, não andeis ansioso. Eu não sou nenhuma psicóloga, mas eu vou falar um pouco da ansiedade, né? E o que é ansiedade? Todo mundo fala sobre ansiedade, né? Fala de depressão, fala de síndrome do pânico, fala de tantos termos. E eu fui pesquisar um pouco sobre a ansiedade. E o melhor significado hoje, que eu estava conversando com uma doutora, né, que eu atendo ela, e aí o melhor significado, e ela falou: Dalila, esse significado faz todo sentido na medicina mesmo, né? E eu procurei e eu vi que ansiedade, no grego, significa estrangulamento. Muito forte. Eu falei: uau, caracas, estrangulamento. E aquilo mexeu, né? Eu conversando ali com ela. E aí eu fui refletir o porquê que significa estrangulamento, ansiedade. E aí a definição foi que a ansiedade, ela nos tira o oxigênio. Em seguida, ela corta o nosso fôlego. E depois, ela nos asfixia. Ela rouba nossas forças, embaraça nossos olhos e tira de nós a alegria do hoje. Então a ansiedade, ela é um estrangulamento. Quem já teve, eu já sofri, gente, de ataque de ansiedade. Eu tive uma vez, alguns irmãos vão lembrar, eu tive síndrome do pânico. É algo que te falta o ar. Por isso que a pessoa fala: você está ansioso? Respire devagar. Mas você vai ver muitos psicólogos falando isso, ou alguém falando isso para você: eu aprendi que na ansiedade eu devo respirar devagar. Por quê? Ela tem essa definição de tirar o oxigênio. Tem pessoas que ficam tremendo, outras ficam batendo o pé, outras ficam roendo as unhas. Então existem várias maneiras de demonstrar a ansiedade, mas a melhor definição que eu peguei foi essa.
né? E faz todo sentido, porque eu já tive esse tipo de ataque aqui. Então foi muito parecido com o que esse texto, né, me falou, né? E uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: quem nunca andou ansioso? Será que só eu ando ansiosa? Só eu que já sofri desse mal? Acho que não, né? Será que vocês também já sofreram de ansiedade? Será que aqui alguém nunca se preocupou com alguma coisa? Eu acho muito difícil alguém me dizer que nunca se preocupou, né? Acho que todos nós, no fundo, às vezes nos preocupamos com coisas que não precisávamos nos preocupar, mas mesmo assim nós nos preocupamos, né? E existe um ditado que diz assim: quem vive do passado é museu, porém o futuro a Deus pertence. Eu já ouvi isso várias vezes. E eu não sei dizer se foi aqui ou se foi algum outro pastor ministrando que diz assim, que a depressão é excesso do passado, a ansiedade é excesso do futuro. Acho que, não sei se o Thiago já usou esse termo aqui, ou eu vi em algum lugar, né? Mas tem tudo a ver, é verdade. As pessoas andam desequilibradas, ou elas estão com excesso do passado, ou elas estão com excesso do futuro. Mas esquece que a Bíblia diz para não andar ansioso com coisa alguma, né? Mas a gente insiste viver aí nesse meio, ou com excesso do passado, ou com excesso do futuro, e esquece de viver o hoje, o presente, o agora. O nosso Deus, Ele é um Deus de hoje. O nosso Deus é um Deus que dá promessa, porém Ele cumpre hoje. Ele é um Deus de agora. Imagine se Ele te prometesse que iria cuidar de você só em 2020. Então você ficou perdido em 2019? Não, Ele cuidou de você todos os dias de 2019. E Ele sempre vai cuidar, porque Ele é um Deus de presente. Ele é um Deus de hoje, Ele é um Deus de agora. Amém? Em cima desse ditado aí também, nós sabemos que o mundo jaz de quem? O mundo jaz do maligno. E esse mundo jaz do maligno tem influenciado a geração presente. Mas como assim, Dalila? Como que o mundo jaz do maligno tem influenciado a geração presente? Quem nunca pegou pessoas que falam assim: eu quero as coisas para ontem? Jesus amado, queima, Senhor, tem misericórdia, né? As pessoas hoje estão aceleradas, né? Mas é a evolução. É um mundo que exige, é um mundo que fala: olha, você precisa conhecer, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa conhecer o que a Bíblia te diz e deixar de viver o aceleramento do mundo que jaz do maligno, esse sistema diabólico que tem destruído pessoas, porque muitas pessoas não conhecem o que está aqui escrito. Hoje eu estava conversando no carro com o Lucas, vindo para cá, e aí eu estava atendendo essa doutora, e aí ela falou: você vai pregar hoje? Porque ela viu preparando lá, né? Eu falei: vou, doutora, vou sim. Aí ela falou: você vai falar sobre o quê? Eu falei: vou falar sobre ansiedade. Foi quando a gente começou a debater. Vou falar sobre ansiedade. Ela: a Bíblia fala sobre ansiedade? Eu falei: nossa, é demais. Ela: sério? Me fala um pouco o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Porque ela não é cristã, né? E aí comecei a falar. E falei, ela falou: nossa, Jesus já falava essas coisas. Eu falei: doutora, você precisa ler mais a Bíblia, hein? Estudada, mas não lê a Bíblia. Ela racha o bico comigo, né? Porque eu tenho essa liberdade com ela, né? Ela rachou o bico, ela falou: nossa, Dalila, que legal, eu não sabia. Nossa, menina, tão legal. Vocês podem falar assim de temas aleatórios, temas da medicina. Eu falei, no altar você fala tudo que o Espírito Santo manda você dizer. E ela olhou assim para mim e eu falei: ó, vamos parar, porque senão eu vou te queimar. E continuei ela ali, porque eu estava, né, com um aparelho muito quente.
né, mexendo ali nela. Mas enfim, deixa queimar. Eu nem pensei nisso, deixa queimar. Mas enfim, né? Então, ali falando com ela, eu falei um pouco da Bíblia, e você vê como as pessoas desconhecem tantas promessas que tem aqui. Tanto conhecimento que tem aqui. Né? Outro dia, acho que foi no domingo, a Rebeca falou sobre João, né? Que o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Tudo isso aqui é o verbo. É o Senhor falando com a gente. É a palavra falando com a gente. Então, nós temos o mau hábito de não ler a Bíblia. E acreditar no que o ministro do louvor fala, no que o pastor fala. Não estou falando para você sair com dúvidas ou desacreditando da pessoa, mas você precisa também avaliar. Você precisa também pedir para que Deus venha falar no seu coração. Né? Então, tenha esse hábito. Lê mais. Está ansioso? Vai ler a Bíblia. Né? Outro dia eu brinquei com uma amiga minha e falei assim, ela falou para mim que tem insônia. Eu falei, lê a Bíblia, irmã, que você vai sentir um sono. Um sono. Eu falei, Jesus, me perdoa, mas eu precisava falar aquilo para ela. Porque tá com insônia, vai ler a Bíblia para você ver que coisa louca. Principalmente no... Parece uma coisa de louco, dá um sono. Que você fala, Jesus, mas você dorme, irmão. Mas pelo menos você começou a ler. Né? Já é um passo. Já é alguma coisa, né? E ela falou que ia fazer isso. Eu não sei se ela fez, eu não tive tempo de perguntar, né? Então, esse mundo acelerado, o mundo já do maligno, está gerando pessoas cada vez mais ansiosas, pessoas aceleradas, pessoas que querem as coisas para ontem. E o Senhor quer te dar no hoje, no agora. Tá bom? Amém? E eu coloquei aqui assim, ó, estamos próximos de mais um ciclo que se termina, né? Estamos próximos aí do final do ano. 2019 já passou e ele passou assim. Né? Quantas vezes, quem tem filho pequeno aqui, a pessoa olha e fala, nossa, mas seu filho já está com tudo isso. Como ele cresceu, como passou rápido. A vida está passando assim mesmo. Ela está passando rápida. 2019 voou, vamos dizer assim, né? E aí, com esse tempo, né, falando de 2019, surgem muitos questionamentos. Você vai parar e refletir e vai falar assim, olha, no começo de 2019, dia 1º de janeiro, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Eu planejei isso, isso, isso e aquilo. Aí, agora no final de 2019, você se autoavalia e fala, mas aquilo que eu planejei, muitas coisas ficaram para trás, nada aconteceu. Mas por quê? Quem é o causador de tudo isso? Por que às vezes nós nos sentimos frustrados quando um ano está para terminar e o outro está para se iniciar? Porque a gente começa a olhar demais para o passado, ou talvez o futuro que você desenhou, que você imaginou, não tinha nada a ver com a palavra. Não tinha nada a ver com a promessa. Eu não estou aqui para dizer para vocês que vocês não podem planejar o futuro. Vocês devem, mas vocês devem alinhar aquilo que você está planejando com a palavra de Deus. Tá na palavra de Deus? É bênção, irmão. É isso aí, segue em frente. Quantas pessoas eu vejo aí com dúvidas em relação ao trabalho, por exemplo? Pessoa falando, será que eu fico nesse emprego ou será que eu fico naquele? Será que é de Deus isso ou será que não é de Deus? Não é. Aí, filho, é fácil de analisar. Diz a palavra do Senhor que seja a paz o árbitro do seu coração. E outra coisa, eu comentei isso com o Michel por um áudio, né, que eu te mandei na semana passada. Tudo que é de Deus, Ele jamais vai te afastar dele. Qualquer porta de emprego que te tira da comunhão com o irmão, que te tira da presença dele, que te afasta dele, não tem nada a ver com ele. São coisas tão fáceis de avaliar. É simples, você não precisaria de um mestre. Você não precisaria de um teólogo para te falar isso. Te afastou dele, irmão, não tem nada a ver com ele. Tudo que é de Deus te aproxima mais dele. E isso eu aprendi aqui com nossos antigos líderes aqui, que pregavam muito sobre isso. Então, são coisas assim fáceis de se analisar. Está te afastando dele? Não tem nada a ver com ele. Se alinha no que diz a palavra.
Viva o que está escrito aqui, as promessas que estão escritas aqui. Então não fique andando, não ande ansioso, ou não fique se lamentando, né, com que as coisas que se passaram. 2019 está passando e eu não fiz isso. Amém, esquece. Faça como Paulo. Paulo, ele fala, se eu não me engano, em Filipenses, esquecendo-me das coisas que se passaram, eu prossigo para o alvo. Paulo diz isso. Imagine se Paulo tivesse que sofrer remorso, né? De ficar ali, mas eu matei, né? Eu aprovei a morte de Estevão. Eu persegui a igreja. Imagine se ele ficasse ali se lamentando, deprimido com o passado. Cara, ele não ia viver o que ele viveu. Olha o Novo Testamento. Quantos livros Paulo escreveu? As cartas que hoje nós vivemos, foi Paulo que escreveu. Né? Então, se Paulo tivesse o problema de ficar se lamentando com o que ele já fez, ele jamais iria dizer que eu combati o bom combate. Então Paulo entendeu que Deus é um Deus de hoje, é um Deus de agora, é um Deus que ele diz assim: do seu passado não me lembro mais, que ele lançou o nosso passado no mar do esquecimento. E por que nós insistimos em lembrar do passado? Em dizer que 2018 foi melhor do que 2019, que 2017 o acampamento era isso, e que, que passou. Aprenda com os erros do passado, sim, para você se consertar, mas não fica se lamentando com aquilo que já passou. Cuidado, pessoas que olham muito para o passado jamais vão viver as promessas de Deus no presente. Jamais. Quem se lembra da mulher, é a mulher de Ló? Que virou uma estátua de sal? De sol. A mulher de Ló era para prosseguir. Por que ela teve que olhar para trás? Saudade, será? Pode ser, né? Sentimento de saudade. Não deixa eu olhar o que está acontecendo. Acabou, filha. Acabou, virou lá uma estátua, coitada. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Para de ficar olhando aí para o seu passado. Viva o hoje. E também não fica aí andando ansioso porque eu quero. Eu vou fazer isso. Esquece, porque existe uma passagem que eu não anotei aqui, mas fala assim: quem de vós é capaz de acrescentar um dia? Ninguém. Essa semana eu vi um testemunho maravilhoso. Eu fui atender uma mulher riquíssima. Aleluia. Já fechou um monte de coisa comigo. Eu fui atender direto no local dela de trabalho. E conversa vai, conversa vem. A mulher é pastora de uma das maiores Assembleias de Deus. E quando ela me falou que era pastora, eu logo imaginei essa mulher do reteté. Ela tinha um jeito. Ela já falava com um som diferente assim. E eu só escutando ela falar. Eu falei: Jesus, essa mulher aqui vai pregar pra mim. Meu Deus do céu, o que você vai falar comigo? Eu tô lascada. Tô brincando, gente. Mas eu fiquei ali ouvindo. O pecado que eu não confesso aqui, eu confesso. Mentira, tô brincando. E ali eu escutando ela falar. E ela começou a falar que filha de pastores já, né? Também da Assembleia de Deus. E ela falou que estava afastada há 8 anos de Deus. Conhecedora, levita, pregadora, mas vinha para a igreja como se fosse uma obrigação. E ela falou que simplesmente cansou, não quis ir mais para a igreja. E ficou 8 anos nessa brincadeira de não querer mais ir para a igreja. Mas o Senhor queria ela de volta. O Senhor queria ela de volta. E essa mulher engravidou. Ela já tinha ganhado um bebê de 10 meses. Não, estava com 10 meses. E engravidou nessa fase. E aí, então, com 5 meses, ela deu à luz. Ou seja, era um aborto que estava acontecendo. E ela correu, né, para o hospital. Chegou lá, o médico falou: olha, só dá para salvar um. Ou o menino, que se chama Isaac, ou a mãe. O pai escolhe. Aí que o pai: não, a mãe. Quero minha esposa viva.
Eu tenho uma bebê ainda. Aí o médico pegou e falou assim, então, nesses casos, você não escolhe nada, nós escolhemos. A mãe. E então foi lá, resumindo, né? Eu não mesmo, mas ele quis ser autoridade ali, né? Então, ele foi lá, fez todo o processo, conseguiu salvar a mulher, e aí ele falou para a mulher, né? Se você demorasse mais 15 minutos, você não tinha aguentado, porque você perdeu muito sangue. Para colocar o seu útero no lugar, para fazer ele parar de sangrar, foi difícil. E ela perguntou, mas e o Isaac? O que aconteceu com o Isaac? Ele falou, o Isaac foi direto para Nel. Só que o Isaac não vai escapar. Isaac nasceu prematuro, uma criança de 5 meses. Não tem peso, não tem nada formado, né? Totalmente formado. Só que daí veio o pediatra para fazer toda a avaliação. E, para surpresa deles, o Isaac estava com 1,2 kg, com todos os órgãos formados, menos o pulmão ainda, que é normal. O pulmão não está formado ainda, ele geralmente depois dos 8 meses para lá. E aí, resumindo, ficou na Anel, ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o marido nunca visitou a criança, só ela. E Deus falava assim para ela, você vai passar por esse processo sozinha, porque o meu negócio é com você. Você não pecou contra homem, você pecou contra mim. Você pregou da minha palavra, você subiu no meu altar. Você fez como Davi. Davi pecou contra mim, assim você também fez. Então o meu trabalho é com você. Todo o tempo que a criança ficar na UTI, só você vai vir. E ela falou que foi do jeitinho que Deus falou. E resumindo, a criança teve alta, mas depois a criança precisou voltar para o hospital, porque teve uma pressão craniana. E essa pressão craniana é que deixou a criança dela especial, que hoje tem 3 anos. Mas uma criança que não iria se vingar, se vingou. Uma criança, né, graças a Deus, ele tem hoje 3 anos, ela contando para mim. É deficiente, não consegue mover pescoço e nem se firmar tronco. Só que os médicos falaram que ele não teria marcha, um movimento da marcha. E ele hoje já tem um movimento da marcha. O médico falou que ele não seria uma criança que conseguiria raciocinar. E ela falou que você fala com ele, ele te responde com gestos. Então ele chora se você briga. Então ela falou que Deus já está operando muitos milagres. E o que me chocou, que tem a ver tudo com a minha mensagem, ela falou assim, mas Deus, eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho mansão, eu tenho uma herança, eu tenho tanto dinheiro. Eu posso estar no melhor hospital, posso pagar o melhor cirurgião. Deus olhou para ela e falou assim, você acha que isso é suficiente, todas essas riquezas que você tem? Ele falou, faz o seguinte para mim. Ela falou que Deus falou isso com ela no hospital. Faz o seguinte para mim, pega todo o seu dinheiro, vende tudo que você tem, o carro blindado que você tem, que seu marido tem, as empresas do seu esposo, as suas casas, pega tudo, vende tudo e coloca em cima da incubadora. Vai ver o que esse dinheiro pode fazer. Esse dinheiro não pode fazer nada, porque sou eu o dono da vida. Sou eu que faço, sou eu que realizo, é eu que dou o fôlego. E ela falou que ali foi... Pronto, ela acordou. Ela falou que ela precisava ouvir aquilo de Deus. Que o dinheiro não é tudo, que andar ansiosa que nem ela estava, não ia adiantar de nada. Foi quando ela relaxou e falou, Senhor, até aqui o Senhor sustentou a vida do Isaac. E o Senhor vai prosseguir na vida do Isaac. E ela falou então para mim que o menino dela tem 3 anos e tem toda essa parte especial. E aí eu peguei e falei para ela, não tinha mais nem o que falar. Eu só falei, filha, eu creio que o seu filho será uma grande bênção. Eu creio que o seu filho ainda um dia vai pregar, vai estar testemunhando aí. Ela falou, amém. E conversei com ela, então aprendi muita coisa em cima do tema de hoje. Que não vale a pena, gente. Não vale a pena se preocupar. A gente não pode acrescentar nada. Absolutamente nada. Nós tivemos o caso do Gugu Liberato aí. Um cara rico ali de saúde, rico financeiramente, e uma queda foi fatal. Mas por que não pegou todo o dinheiro do Gugu e, sei lá, colocasse um cérebro novo nele? Não sei. Por que, filho? A medicina não pode. Quem pode é só aquele lá de cima. Ele pode todas as coisas. Chegou o tempo do Gugu, chegou o tempo de finalizar a história dele aqui nessa terra. Então nem o dinheiro dele foi capaz de trazer a vida dele de volta. E a gente temos que começar a avaliar algumas coisas, né? Começar a pensar, né, em algumas coisas.
E eu anotei em uma frase da internet que diz assim, ó: aquele que desperdiça o hoje lamentando o ontem, desperdiçará o amanhã lamentando o hoje. Estará sempre lamentando e não conseguirá viver o hoje. Pessoas ansiosas demais. Eclesiastes 7:10 diz assim, ó: não diga, por que os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E não é mesmo. Não é verdade? Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Por que os dias do passado são melhores do que os de hoje? O próprio Salomão, né, uma pessoa rica em sabedoria, ele fala que isso não é sábio. Amém, gente? Vocês estão comigo aí? E para a gente pegar uma história de alguém na Bíblia, uma mulher que ela era ansiosa e lamentava o passado, é a história de Marta. Alguém já ouviu falar da história de Marta? Marta e Maria. Tadinha da Marta, né? O povo só elogia Maria, mas é porque o povo não estuda direito, porque Maria também teve as suas lamentações do passado. Apesar que Marta era um pouco pior, vamos dizer assim, né? Mas vamos falar um pouco de Marta e vamos falar um pouco também de Maria, né? A gente vai ver na história, daqui a pouco eu peço para abrir, na história de Marta e de Maria, que houve um episódio em que Jesus estava na casa delas. Elas eram irmãs e irmãs de Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus amava aquela família. E ele estava ali, na casa de Maria. Só que Maria ficou ali na mesa, nos pés do Senhor, ouvindo as boas novas, ouvindo o que o mestre tinha para dizer. Mas e Marta? Onde estava Marta? Marta estava acelerada, ansiosa. A Bíblia não fala que é faxina, porque depois o Senhor vai citar uma outra coisa. Mas ela estava ansiosa, talvez sinal de uma pessoa anfitriã mesmo. Querer servir bem quem está na casa, né? Eu poderia entender assim. Mas como o Senhor conhece o coração, Ele afirma algumas coisas. E Marta então ficou ali acelerada, ansiosa, ocupada, preocupadíssima, né, com as suas ocupações. E Lucas, abre aí para mim, para a gente acompanhar então aí, ó. Lucas 10, do 38 ao 42. Você consegue colocar a versão da NVI? NVI? Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Vai lá, Lucas. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, aqui o Senhor conhece aqui, ó. Ele sabia que além dos afazeres, algo estava incomodando a alma de Marta. Marta estava inquieta, ansiosa, com muitas coisas. 42. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Cara, que forte, né? Que forte quando ele fala assim: Maria escolheu a boa parte. E Marta, tadinha, ela perdeu a boa parte. Ela estava com o mestre na casa dela. O mestre estava ali ensinando. E Marta se preocupando demais, talvez em agradar quem estava ali no ambiente, eu não sei. Mas a gente pode ter inúmeras imaginações. A Bíblia diz que ela estava muito ocupada, mas esqueceu de ficar ali focada na palavra, né? E o que isso me fez refletir? Será que nós não estamos vivendo como Marta dentro da igreja? Ou será que nós estamos vivendo como Maria? Ué, Dalila, mas eu não tenho um irmão Lázaro. Tudo bem, você não tem um irmão Lázaro. Mas aqui a palavra está dizendo que a presença estava lá na casa dela.
O mestre estava lá na casa dela. E ela não estava nem aí com o mestre porque ela estava ocupada demais. Porém, Maria escutou o mestre. Quantas vezes nós não entramos dentro de uma igreja e em vez de nós ficarmos focados no mestre que está aqui, de vez de nós ficar focado no cabeça da igreja, tudo nos dispersa. No caso de Marta, eram as ocupações. Talvez aqui hoje é o seu celular, aonde você fica conectado o tempo todo no WhatsApp, Facebook. Você acha que você pode enganar o homem, mas aquele lá de cima você não engana. Quantas pessoas estão dentro do culto? Eu já vi isso, viu, gente? A pessoa fala assim: ué, mas você não está no culto? Como você está no WhatsApp? Como você está no Face? Que vergonha, mau testemunho. Viva o melhor de Deus no hoje. Você saiu da sua casa para vir para a igreja? Louve ao Senhor com o povo aqui do louvor. Tenha comunhão com os irmãos. Ouve o pregador, né? Ouve o que o mestre tem a dizer. Ouça o que o Espírito está dizendo. Faça como Maria, se dedique. Esquece esse Wi-Fi. Não estou falando que o celular é ruim, o celular é uma bênção. Mas dentro da igreja, ele tem roubado muita gente, né? Então eu vou me colocar nessa situação. Porque se eu escrevi isso, é porque primeiro eu vivi isso. E hoje, quando o Tiago começou a chamar atenção, falei: mano, eu vou pregar, vou falar de Marta e Maria, vou falar dessa situação, e ele fica chamando atenção. O Tiago está de brincadeira, parece que Deus está falando com ele mesmo. E ali, por isso que eu fiquei meio assim aérea, fiquei desligada. Eu falei: mano, não vou nem falar esse exemplo, eu vou fugir desse exemplo. Mas eu não podia fugir, gente. Eu não podia fugir porque o Senhor falou isso no meu coração hoje, que muitas vezes nós somos Martas dentro das igrejas. Estamos ocupadas com a mente acelerada lá fora, conectada no Wi-Fi do mundo, mas no Wi-Fi do Senhor está bem fora, né? O 4G está no Hzinho, sabe? Totalmente fora. E o Senhor não nos chamou, né, para vivermos como Marta. O Senhor nos chamou para viver como Maria. Amém, gente? Outra coisa também que eu queria falar com vocês, ainda em cima de Marta e Maria, está lá em Lucas. Eu já li Lucas 10. Está lá em João 11, do 20 ao 21. Ali nós falamos um pouco da ansiedade, né? Ela estava acelerada demais. Agora eu vou falar do excesso de passado na vida de Marta e na vida de Maria. Agora vai entrar um pouco aqui a história de Maria. As duas tinham excesso de passado. As duas estavam se lamentando para Jesus. Abriu aí já, Lucas. Olha lá. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Pode parar lá. Para lá, Lucas. Olha que engraçado. Mulher ansiosa, né? Acelerada. Por que ela não esperou o mestre? Por que ela tinha que sair correndo no povoado para receber o mestre se o mestre estava indo para a casa dela? Enlouqueci. Isso é coisa de mulher, só pode. Gente, eu fiquei, meu Deus, é uma mulher ansiosa mesmo. Ansiedade, gente, ansiosa. O mestre estava indo na casa dela. Era só ela esperar, fazer como Maria fez. Mas não, é uma mulher muito ansiosa. E por isso que ela vai atrás do mestre. No 21 agora, Lucas. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está se lamentando com uma coisa que já passou. Só que Marta esqueceu que quem estava na frente dela era a ressurreição, era a vida e era o caminho. Quem estava na frente dela era o presente, era o hoje. É um Deus onde aquilo que é morto, Ele traz a existência de novo. Então Marta, simplesmente por se lamentar do passado, olha, Senhor, se você não estivesse aqui, Lázaro não estaria 4 dias. E eu fui estudar por que 4 dias. Por que a Bíblia fala dos 4 dias? Porque o judeu tem um hábito de achar que a alma ainda fica no corpo da pessoa durante 3 dias. Então a esperança
Será que eles têm esperança da pessoa acordar? Né? Deus me livre, ninguém que vem acordar perto de mim. Morreu, gente. Cada um, né, vai para a eternidade. Mas se vocês quiserem orar no meu caixão e eu ressuscitar, amém, gente, tá bom? Amém, não tem problema nenhum, tá? Mas eu achei muito estranho isso, né? E ela então se lamenta. Ela se lamenta porque Lázaro morreu, né? E questiona ali Jesus. Só que Marta esquece que de frente dela ali estava aquele que é a ressurreição, aquele que é a vida. E Maria, se a gente for pegar também aqui um pouquinho mais para frente, 11:32, coloca aí, Lucas, por favor, João 11:32. Ou elas conversaram durante esses 4 dias, porque elas repetem a mesma frase. A Maria fala assim lá no 11:32, chegando ao lugar onde Jesus estava, por quê? Esse episódio um pouquinho anterior, o Senhor vai olhar para Marta e vai falar assim para ela, vai chamar a sua irmã Maria. Aí Marta vai lá chamar Maria. Por isso que Maria vai ao encontro dele, senão Maria tinha ficado em casa. E aí, por isso que a Bíblia fala que chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se lamentando com uma coisa que passou. E nem percebeu que a ressurreição, a vida, o caminho estava presente ali. E que ele poderia todas as coisas. Quantas vezes, devido à ansiedade, devido a ficar se lamentando, a gente esquece de um Deus que age no hoje, num Deus que age no presente. E todo mundo vai saber que a história relata o que ele faz. Primeiro ele chora. E depois, o que ele faz? Ele chama Lázaro, né? Ele ressuscita Lázaro. É porque onde Jesus está, há vida, gente. Vocês já repararam nisso? Vocês repararam já que onde Jesus andava não tinha como ter morte? Sempre houve vida. Quando ele está no encontro ali, daquela multidão que vem se lamentando, chorando, e ele com seus discípulos, ele traz a vida àquele jovem. Vocês já repararam que na cruz, ele morre ali, e depois que os outros morrem? Porque onde Jesus estava, onde a vida estava, a morte não tinha poder. A morte não tem poder sobre aquele que é a vida. E é isso que Jesus estava fazendo ali com Marta e Maria. Amigas, eu cheguei. O mestre está aqui. Eu vou ressuscitar Lázaro. E Jesus ressuscita Lázaro e muda todo aquele cenário. A Bíblia vai dizer que tinha judeus ali, porque eles tinham um hábito, ou eles devem ter ainda, eu li que eles tinham, não pesquisei se eles têm esse hábito ainda. Mas quando morre alguém, eles visitam a pessoa, eles ficam ali consolando a pessoa. Aí o luto de 3 dias, o luto de 4 dias, até 30 dias. Eles ficam ali, imagina, o povo mexendo no seu saco. Porque às vezes você quer sofrer o luto sozinho. Mas eles têm esse costume de visitar a casa da pessoa que perdeu alguém, né? Então, esses judeus que estavam ali com ela, com Maria na casa, consolando ela, eles vão também de encontro com Jesus. E diz a Bíblia que aqueles judeus, alguns, não são todos, se converteram ao Senhor. Mas ainda aqueles duros de coração foram até, né, como é o nome dos mestres da lei? Fariseus, né? É fariseus? Vão até os fariseus e falam, olha, o mestre ressuscitou Lázaro, né? Então eles vão ali ainda, tem aqueles duros de coração que não se converteram naquela gloriosa ali ressurreição que ele fez com Lázaro. Mas o que a gente pode aprender, né, sobre tudo isso? Que o excesso de tudo nos faz mal. Você viver ansioso, pensando no futuro, pensando no que vai acontecer, isso vai te trazer coisas ruins para o seu corpo. Isso vai trazer doenças para o seu corpo. Isso não é bom. E você ficar se lamentando também com o passado, também vai ser ruim. Isso não é bom.
Então a gente temos que ser equilibrado. Temos que viver o hoje. Quantas pessoas já ouviram falar de dieta, né? Vou fazer dieta. Aí você pergunta quando? O Michel falou pra mim que é só o ano que vem. Jesus, eu falei, vou citar o nome dele lá hoje. A pessoa quer fazer dieta só em 2020. 2019 nem terminou. Ele, não, mas dezembro não se faz dieta. A outra aqui, não mesmo. Gente, né? Deixa as doenças te pegar. Rapidinho você entra numa dieta. Né? Misericórdia. Não adianta culpar o Espírito Santo, não. Você é o quê do Senhor? Tiago já pregou isso. Você é templo do Senhor. Ele dá até um exemplo daquele pastor que era gordinho. Luciano Subirá. Gente, aquele cara tá assim. Agora não vai mais subir, verdade, né? Mas eu acredito que ele tem entendido que ele é o altar. Ele é o templo do Espírito Santo. Nada contra. Mas você viver saudavelmente, você viver em equilíbrio, isso é bom. Você tem que ter equilíbrio em tudo, né? Não ficar andar ansioso, comendo aqui, ó, toda hora, coçando a cabeça, e bate pé, e rasga a folha, e faz não sei o quê. Pessoas ansiosas, está indo contra a palavra de Deus. Se você vive esse evangelho de verdade, você precisa colocar coisas na sua cabeça. Não ande ansioso com coisa alguma. Não ande ansioso. E eu vim hoje falar exatamente isso para você e me relembrar que eu não devo andar ansiosa, que isso não agrada o coração do Senhor. Isso está contra a palavra de Deus. 2020 está próximo. E você pode criar milhões de expectativas, milhões de planos. Mas se eles não estiverem alinhados com o propósito do Senhor, você vai ficar frustrado. Então, antes de você pegar o seu caderno ou a sua agenda e falar, 2020 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ore primeiro. Ore primeiro e pede direção. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em 2020? Talvez Ele não venha te falar tudo, mas Ele venha te falar alguma coisa. Talvez Ele venha te falar algumas coisinhas que você vai poder fazer aí em janeiro, por exemplo. Então, viva o Deus de hoje, o Deus de agora. Fale com Ele, porque se você entrar em 2020, como você entrou em 2019, fazendo planos humanos, você vai se frustrar. Por isso que aqui no expediente eu comentei com vocês, vamos estar orando para que os líderes dessa casa tenham direção sobre o ano de 2020. Que ano que será para nós? O Tiago quase aqui na ansiedade falou. Estou brincando, Tiago. O Tiago quase se falou, eu ali. Se ele falar é porque ele é ansioso. Ele é ansioso. Eu ali, se ele falar, ele vai ver se eu tô brincando, tá? Mas ele não falou. Deixou nós na ansiedade agora. Deixou nós aqui pensando, o que será que Deus falou com a Rebeca? Eu vou ligar para a Rebeca na semana, mandar mensagem, jogar em diretas, vai que ela cai, né? Misericórdia, Senhor. Hã? Exatamente, né, gente? O mesmo Deus que revelou no coração dela e dele, revela no nosso também, gente. Não é porque Ele é um Deus fofoqueiro, não é não. É porque Ele é um Deus de propósito. É um Deus que une pessoas na mesma visão. Entendeu? No mesmo propósito, amém? E vamos finalizar aí, né? Não nesse texto ainda, mas eu vou falar um pouco aí de Jeremias 10, 23. Abre aí rapidinho, Lucas. Jeremias 10, 23. Olha o que ele fala sobre o futuro aí, ó. Eu sei, Jeremias falando, eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Abre para mim Provérbios agora, 19 e 21. Provérbios 19 e 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então você pode fazer uma lista aí para 2020.
mas é o propósito do Senhor que prevalece. Por isso que você precisa estar debaixo da palavra, alinhado com a palavra. Você precisa entender as promessas. E eu vou voltar afirmando lá, viva a afirmação que está escrito lá no livro de 2 Pedro, do 1 ao 3. Coloca aí, Lucas, de novo. Ó, viva isso, gente. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta, não é para você ficar em dúvida. Deus está afirmando ali. Ele fala assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Ele nos deu todas as coisas de que necessitamos. Por isso que você não tem tudo. Porque Ele só te dá aquilo que você necessita para viver. Por isso que na oração do Pai Nosso, como que é a oração do Pai Nosso? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não fala que vai dar o pão de amanhã. Fala que Ele vai dar o pão de cada dia, de hoje. Então, se você está orando o Pai Nosso, pensando acelerado no amanhã, você está orando errado. Você está orando apenas uma reza. É uma reza que você está fazendo. Você não está entendendo o que você está falando. É o pão nosso de cada dia. O que acontecia com o maná daqueles que guardavam para o dia seguinte lá no deserto? Estragava. Porque o Senhor falava que ia sustentar o povo no dia. A comida era do dia. Não era para guardar nada. Porque o amanhã a Deus pertence. Amém? E concluindo, agora sim concluindo, Mateus 6, do 19 ao 32. Já vou até pedir para vocês ficarem de pé. A gente concluir aí na leitura desse capítulo tão lindo, tão bonito. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Vai lá. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém? Acumulem tesouros no céu. Se você entende essa palavra e compreende isso, começa a viver hoje. Esquece o que se passou e para de viver ansioso com o amanhã. Viva o presente. Viva o presente. O Senhor, Ele sabe do que você necessita. Tome posse
que diz lá no livro de 2 Pedro que nós lemos, Ele nos deu tudo o que necessitamos. Se você pegar o livro de Efésios 1, se eu não me engano, o versículo 3 ou é o 4, ele vai dizer que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então você é abençoado. A palavra de Deus diz também que aquilo que o Senhor abençoa, abençoado estará para sempre. Então, porque temos o hábito de viver pedindo, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, fala o contrário, Senhor, obrigado por eu ser abençoado, obrigado, Senhor. Crie em você um espírito de gratidão, um espírito que reconhece as grandezas do Senhor, e tudo que Ele tem feito em sua vida vai valer a pena. Tudo que você tem dado de resposta a Ele vai valer a pena. Que está aqui nessa casa hoje vai valer a pena. Que vinha aos cultos ao domingo vai valer a pena. E que você está acumulando um tesouro que não vai ser roubado, porque não vai entrar ladrão no céu. No céu não entra ladrão. No céu entra apenas os justos, os justificados pelo Senhor. Amém? E um textinho aí, ó, que eu peguei na internet, que é muito legal. Ele fala assim, ó: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Gasta demais, tempo perdido, tempo perdido. Tem coisas que está te roubando. Se autoavalie. O que está me roubando? O que está tirando a minha paz? O que eu preciso fazer, Senhor? Me ajude. Pede discernimento, pede ajuda. Pede ajuda para o Senhor, que Ele vai te responder no seu coração. Amém? E se você for lembrar do passado, que o seu passado sirva de um bom testemunho. Mas se for para você ficar lembrando de um passado ruim, que ele vire cicatriz e não ferida. Porque você pode lembrar do passado, você não sofreu amnésia. Mas se ele é bom, bom testemunho. Se foi ruim, que seja cicatrizes e não feridas. Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos orar rapidamente aí para a gente encerrar. Vamos pedir para Deus. Começa a lembrar em pessoas aí, até mesmo para você, né? Pessoas que são ansiosas, pessoas que estão sempre preocupadas, aceleradas, e que você conhece, que você vê, fala, meu, não está certo essa pessoa viver assim, né? Vamos orar por pessoas, nós somos chamados para orar por pessoas, né? Pense em pessoas, ore aí, ore por você, amém? Que eu vou orar aqui, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Deus, por tudo que foi dito hoje, Pai. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela é forte, ela é eficaz, Pai, e ela não voltará vazia, Senhor. Eu sei, Pai, que colheremos frutos dessa palavra, Jesus. Eu só não sei o tempo da colheita, Pai, mas eu sei que terá frutos, Pai. Porque se nós que estamos semeando, Pai, coisa certa, nós não vamos temer a colheita, Pai. Porque o Senhor, Pai, é a segurança do nosso coração, Pai. Não queremos, Pai, andar ansioso, Pai, e nem preocupado com o dia de amanhã, Senhor. Que o nosso espírito, Senhor, ele esteja, Pai, alinhado com a sua palavra, Pai. Que o nosso espírito, Pai, encontre descanso, Pai, em Ti. Que possamos viver o hoje, Senhor, sem se preocupar com o amanhã e sem se lamentar com o passado, Pai. Que possamos desfrutar do Teu descanso, Jesus. Que possamos entrar, Senhor, no Teu repouso, Pai. Que possamos, Pai, desfrutar na sombra, Pai, do Todo-Poderoso, Senhor. E que possamos também, Pai, tomar posse da Tua palavra, Senhor. Deus, nos ensina a ser pessoas diferentes, Pai. 2020 se aproxima, Jesus, mas precisamos viver 2019 ainda, Pai.
Precisamos viver cada dia ainda de 2019, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, em cada dia, Senhor. Seja ainda nesse final de ano, Pai, e seja no começo, Pai, do ano que vem, Pai. Nós te pedimos, Pai, traz direção, Senhor. Traz direção aos nossos corações, Pai. Alinha, Senhor, os nossos objetivos com a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. E que toda ansiedade, Pai, seja lançada por terra, Senhor. No meio da Tua igreja, Senhor. No meio do Teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nos faz repousar, Pai, em pastos verdejantes, Senhor. Nos leva, Pai, às águas tranquilas, Senhor. Nos faz, Pai, viver a Tua promessa, Pai. A Tua palavra, Senhor. Nos fortalece, Pai. Nos guarda, Pai. Guarda o coração, guarda a mente, Senhor. E eu já te agradeço, Pai, por essa igreja. Eu já te agradeço pelos meus irmãos. Eu já te agradeço, Pai, por tudo, Pai, que nós viveremos como igreja e como corpo, Senhor. Já te agradeço, Pai, pelas direções que já foi dado para a liderança dessa casa, Pai. Eu já te agradeço, Pai, por todas, Pai, as provisões que o Senhor tem dado até aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. E isso é suficiente, Pai. Cristo é suficiente, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te entregamos, Pai, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.